Então quem não perdoa está violando a graça de Deus. Porque a graça de Deus é o perdão e a misericórdia. Ele nos perdoou, nos aceitou como filhos. Embora nós tenhamos feito todos os pecados que não tínhamos condição de termos Deus, mas Ele perdoou os nossos pecados e nos deu a graça. Então vamos abrir a nossa Bíblia, pega a sua Bíblia aí, vamos juntos. Vamos lá para Lucas, capítulo 17, vamos ver os versículos 1 e 2, tá? Porque nós vamos ver aqui a importância do Espírito Santo agindo no coração das pessoas e elas sendo fortalecidas espiritualmente para não haver confusão dentro da igreja. Porque a confusão dentro da igreja existe por causa da vida carnal. E Paulo teve que lidar com isso e nós vamos ver isso também. Então, vida carnal traz confusão, divisão, onde o diabo está, porque é o pecado. Por isso que tem que jejuar, tá? Então, se falar muito sobre jejum, hoje em dia nas igrejas, vai ofender as pessoas. Se falar muito a verdade, o pecado, falar sobre inferno, vai ofender as pessoas, elas também não gostam desse tipo de pregação. Se falar sobre o sangue de Jesus que purifica e liberta e que tem que se livrar do mal, do pecado, do ódio, da raiva, também as pessoas não gostam, ficam ofendidas. Então, para você ver como que as pessoas estão dentro da igreja, das igrejas, nesse nível de ofensa, porque não querem ouvir a verdade, entendeu? Então as pessoas querem escutar só o que traz prazer, que não mexe aonde está o pecado. Mas esse não é o caso, porque não foi isso que Jesus veio ensinar. Então nós estamos seguindo o que Jesus ensinou, tá? Então vamos ver versículo 1 de capítulo 17, diz assim: Disse Jesus a seus discípulos, é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Então, ele está dizendo aqui escândalo, que na verdade esta é uma tradução exata do grego, que na ocasião eles usavam esta palavra no grego, a palavra deles lá, mas que a tradução é escândalo, justamente porque as pessoas estavam ofendidas. Então, por causa do escândalo, que são as ofensas, as pessoas, elas têm ódio dentro delas. É isso que ele está querendo dizer aqui. Tá? Porque num todo do que Jesus está dizendo, porque nós não podemos ler só um versículo sem estudar a Bíblia. Por que ele está falando isso da onde? Se você estudar a Bíblia e ler muito, você vai entender quando Jesus está falando uma coisa, que ele está falando, em outras palavras, mas coisas que está escrita lá no Antigo Testamento, que aconteceu. E Paulo, se você ler muito a Bíblia, você vai ver que quando ele está falando certas coisas, ele está explicando algo que Jesus falou no Evangelho. Você tem que ter isso dentro de você. Senão você nunca vai saber a palavra, você vai ser um bebê espiritual, isso não é bom para a sua eternidade. Você tem que conhecer a palavra, você tem que deixar o Espírito Santo te ensinar isso. Então esse versículo, se você ler esse versículo sem estudar a palavra, você não vai entender isso. Pensa que tipo de escândalo é esse? Ele está falando de escândalo, mas na verdade são ofensas, tá? Então vamos ver de novo. Disse Jesus a seus discípulos, é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm, ou seja, das ofensas, que tem o ódio. Ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se lhes pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um desses pequeninos. Então é isso que acontece dentro da igreja. A pessoa com ofensa, com mágoa, ela acaba causando divisão dentro da igreja, porque vai atrás dos pequeninos, quem nasceu de novo hoje, pessoas que são bebês espirituais, que chegam agora. Então, essas pessoas com ofensas no coração, que é ódio, porque tem uma raiz de amargura, elas causam isso, elas formam grupos dentro da igreja para haver a divisão, para ficar falando mal, para ir contra isso, aquilo outro, vai instigando, porque essas pessoas com essa raiz, elas sempre procuram pessoas para formar um grupo que tenham a mesma condição. A pessoa nova no espírito, não tem discernimento da palavra, não conhece, mas ainda não foi curado,
no coração, das mágoas, das feridas. Então é fácil de abordar e levar para um lugar errado. Estão me acompanhando? Então isso é muito perigoso. E por causa que essas pessoas têm a iniquidade no coração, não foram lavadas no sangue de Jesus, não vão atrás de pedir perdão, de renunciar àquele tipo de pecado, iluminados pela palavra, que é o espelho de quem nós somos, buscar uma condição de vida nova para o coração, dentro do que Jesus está falando. Então essas pessoas, elas fazem essas coisas por causa da iniquidade que elas têm, que é o pecado. A iniquidade é o pecado. Por quê? Porque eu já ensinei isso há muito tempo atrás, lá no Antigo Testamento, está em Salmos, sobre iniquidade. É uma herança do pecado, que nós nascemos com isso, de pai e mãe. Por isso que quando nós nascemos de novo, nós temos que orar para que essa iniquidade seja lavada na nossa vida, que veio dos pais, de ambos os lados. Quebrar a maldição. E orar pelos filhos, para que também, debaixo do sangue de Jesus, seja quebrada a maldição familiar de ambos os lados da família, dos pais. Isso é importante para acabar essa geração de pecado e vir uma geração nova lavada no sangue de Jesus. Então, a pessoa, o cristão, tem que saber isso tudo. E por causa disso daqui, Jesus falou desta condição, desse coração que está dentro da igreja, que não quer ouvir a pregação que existe inferno. Existe inferno. Não pode brincar, porque está escrito: se você não perseverar até o fim para a sua salvação, você perde a salvação. Então não é assim: eu nasci de novo, está tudo bonito, Deus está fazendo. Não é assim. Não é porque eu comprei um carro que Deus está comigo, nem por isso. Está cheio de comprando um carro e Deus não está com eles. Então não é por aí que a gente baseia as bênçãos de Deus. Tudo é bênção, sabe? Choveu é bênção, consertou a porta é bênção, ganhou um dinheiro a mais é bênção, veio uma visita boa é bênção. Não, para com isso. Você tem que ver se a bênção está na sua vida espiritual. Essa é a que é. O parâmetro é esse. Porque ataque todo mundo tem. Todo mundo tem ataque do diabo. Todo mundo passa por batalhas. Mas tem que vencer. Se está abençoado no coração, vai vencer. Senão não vai. Tem sempre uma pessoa amiga aqui da igreja que diz: olha, eu pensava que ninguém tivesse problema, só eu. Mas agora eu estou vendo, parece que gosta que está vendo que os outros têm problema. Não, mas todo mundo tem problema. Eu tenho e você tem. Só que depende que jeito que você lida com o problema e que jeito que eu lido com o problema. Então, precisa ter o evangelho e a palavra para você discernir isso. Então você não está sabendo lidar com o problema. Você está se afundando com ele, então você se sente miserável, pior das pessoas. Então você está por fora do evangelho e da graça de Deus. Então não é me alegrar que você está com problema, nem pense nisso. Todo mundo tem que vencer os seus problemas. E eles são diários, todo dia. Se você não estiver na liderança de Deus, você não sabe lidar com isso. Se você não tiver palavra da sua vida, o Espírito Santo agindo, você não sabe lidar com seus problemas. Você vira uma pessoa miserável, triste, acabrunhada, sabe? Coberta com seus problemas e cega para a vida com Deus, com a graça. Tem esse tipo de coração. Tá me acompanhando? Então é isso aí. Então vamos ver Hebreus capítulo 5, que ele está falando isso. Mas não nos esqueçamos que, se a gente for ler a sequência do que Jesus está dizendo aqui, ele diz bem claro que quem perseverar até o fim será salvo. Tá? Com as dificuldades, saber andar com Deus. Por isso que a gente ora todo dia, porque não é para ter uma ofensa dentro do coração. Não importa o que foi lançado, não guarda no seu coração, entrega para Jesus, pede perdão e não recebe. Fica livre se você quiser viver bem na tua vida. Seja quem for, seja que situação for. Não fica lá escutando o diabo com as suas mágoas, coisa que o diabo fica falando sempre, e sabe, cada vez pondo mais lenha na fogueira, da raiva, das dificuldades.
E nem fuxico, sabia disso, sabia daquilo, coisa familiar. Porque tem família que gosta de ficar um falando do outro, um do outro, um do... Para com isso. Você não é o diabo que está dentro da família. A família tem que ser unida e não dividida. Se lá já está daquele jeito, imagina aqui dentro como que vem a situação. Vocês estão acompanhando? Porque o Senhor disse que é para nós sermos a paz. Então, vamos lá, Hebreus, capítulo 5. Então vamos ver os versículos 13 e 14. Olha só. Versículo 5 de Hebreus, versículos 13 e 14 de Hebreus 5. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Você pode falar com uma criança, ela nem está sabendo que é pecado, uma criança desse tamanho não sabe. Está começando a querer, está ouvindo, mas não tem maturidade. Essa criança pode tomar conta de uma família, essa criança pode ir no banco resolver uma situação, essa criança pode pegar um carro do pai e ir lá na padaria, comprar o leite, o pão, ir no supermercado, fazer toda a compra da semana e trazer para casa. Essa criança pode resolver um problema familiar? Não, então essa criança é criança. Estão me acompanhando? Vive no leite ainda, não tem noção, não tem conhecimento. Então ele está dizendo que o cristão que nasceu de novo e não se aprofunda na palavra é igual, não sabe lidar com a vida. Vocês estão acompanhando? Não tem capacidade, porque não conhece a palavra de Deus, não sabe o que Deus diz, não sabe como Deus age, não sabe como que o inimigo faz, o caráter dele, não sabe as artimanhas dele, os laços dele. Porque quando você tem comunhão com Deus, Deus já te dá um alô, o diabo vai vir. Ele já mostrou que aquela situação, o diabo está lá, e ele está armado, ele já está vindo. Então se prepare. Quem não tem essa vida espiritual não percebe. Quando vê, está dentro do buraco. Aconteceu isso, ai meu Deus, ai, ai, ai. Aí pronto, já pega ofensa, já pega mágoa, já fica, sabe, pondo culpa em Deus e em todo mundo. O Espírito Santo nos alerta. Então se prepara em oração, porque vai acontecer. Se prepara. O bote vai ser dado, mas ele não vai te sucumbir. Ele não vai destruir a sua vida. Então é isso aqui, queridos. Vocês estão me acompanhando? Tá? Então existem dois tipos de cristãos dentro da igreja de Cristo Jesus nosso Senhor. Um deles é o bebê. Então você já entendeu o que é bebê. Bebê não tem capacidade para nada. Bebê só sabe tomar mamadeira e andar de fralda. Tem que trocar a fralda do bebê. Mas bebê é só por um tempo. Não vai ficar 30 anos bebê, vai? Não vai. Então acorda. Tá? Você quer ser muito competente na sua vida aqui? Então vai crescer espiritualmente. Vou ler de novo. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Então o primeiro bebê, o primeiro cristão é o bebê, é o recém-nascido, aquele que nasceu de novo hoje. Ele é bebê. Nós já fomos bebê um dia, na hora que nós nascemos de novo. Depois, 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, certo? Esse aí tem a prática. Tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o mal, o bem, mas também o mal, tá? Então o bebê é aquele tipo chato. O bebê é o tipo chato. Não gosto dessa música. Você só canta essa música? Porque essa tem unção. Não, mas eu não gosto do tom da voz. Isso não importa, se tem unção, pode mudar a sua vida se você abrir o seu coração. Não, mas é porque está muito calor, não dá. Está frio demais, é impossível. Você é um bebê. O bebê não se ajusta com nada. Vocês estão acompanhando? Então esse tipo é muito perigoso dentro da igreja. E é o que 90% é. Então esse tipo está correndo risco de vida, porque o Senhor disse, vida espiritual eterna, que olha, cuidado para o seu final.
Persevere até o fim para a sua salvação. Na doutrina, na palavra, tá? Então, nós temos que usar o básico da palavra. Muitas vezes tem que dar uma retomada, porque às vezes tem alguém novo, alguém que está voltando. É necessário, é importante, mas não pode ficar no básico. Só no basiquinho. Tem que se aprofundar. Para você ser uma pessoa forte espiritualmente. Quem não tem a palavra de Deus é fraco. Não sabe o que está rodando, o que está acontecendo. Sabe assim? Você tem que ter porque o espírito da gente é que nem um radar. Você já sabe. Você nem precisa estar no lugar. Você já sabe. Que tem um radar espiritual. O Espírito Santo te mostra. Cuidado com o diabo. Cuidado com isso. Ou então, fique firme nesta condição para você receber o que Deus vai fazer. E assim por diante, tá? Então vamos ver 1 Coríntios capítulo 3, que é esse bebê aí. Então olha lá. Capítulo 3 de 1 Coríntios, versículos de 1 a 3. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Porque não adianta você falar coisas profundas que a pessoa não entende, ela não te dá retorno. Você fala e aquilo morre ali. Aquilo morre ali, igual a criança. Você pode falar uma coisa de adulto. Olha, eu não paguei a conta, vou pagar a juro. A criança nem entendeu, sei lá o que é isso que está falando. Entendeu? Vai ser um juro, vai ser juro. Ah, não está sabendo o que é isso. Pode até repetir, mas não sabe. Ah, meu pai vai ter que pagar a juro, mas não sabe o quanto custa o que quer dizer. Então é isso que você vê dentro, sabe, da igreja de Cristo Jesus. Repetições sem revelação, sem vida. Estão me acompanhando? Gente, é sério, Jesus não morreu na cruz do próprio Deus para ser uma igreja furada. Como nós vimos na semana passada, ele vai começar o julgamento pela igreja. Sabe, uma igreja fundada, cheia de doutrina de diabo, cheia de diabo. O próprio Paulo falou isso, mas escuta, vamos parar com essas doutrinas de demônios. Fábulas de velhas fofoqueiras, ele não falou isso? Então, tá cheio disso. Poxa, a pessoa que eu conheço, que andava por aí, tá fazendo, sabe, gente, festinha com umas coisas estranhas, vendendo umas coisas, e ainda diz que Deus está lá, tá com, olha, pó de ouro, tá ouro, óleo, não sei o que, pelo amor, tá rodando isso direto por aí, gente. Engano, isso não é Deus, é diabo. O pastor Ney disse, olha, quem inventou esse negócio aí do óleo e desses essas luzes que ficam na hora do culto, assim, que eles fazem muito, sei lá, assim, muito movimento com a música, muita coisa da alma e tudo, fica aquele emoção, o diabo aí vem, começa aqueles flash que nem raios de luz, assim, eles falam que é Jesus, que Deus está lá, e depois começa o óleo, o ouro, o pó de ouro na mão, óleo. Ele falou, isso aí foi um brasileiro que inventou e foi lá para a igreja, lá nos Estados Unidos. Ele falou isso para mim, o pastor dele. Falou o nome e tudo, mas eu nem sei. E qual igreja que é? Ele que inventou isso. E, olha, já chega os diabos dos Estados Unidos na leva importado do Brasil. Lá. Foi levar isso e agora voltou para cá com tudo, né? Tá por aí rodando. Então, gente, imagina que eu vou acreditar nisso? Eu lá vou acreditar o quê? Não fica querendo olhar muito para a parede e vou ver Jesus, que o diabo aparece ali. Para com isso, você não tem que ficar pensando em ver nada. Ai Deus, eu quero ver um anjo, o diabo aparece na forma de anjo, para com isso. Você tem que crer, Deus não falou que você tem que ver. Vocês estão acompanhando? E se são visões que Deus dá, são visões que é para crescimento espiritual, para ajudar ou para alertar algum sinal, alguma coisa. Se for o caso, porque isso é um dom. Então não é para qualquer um, né? Porque pessoa que nasceu hoje, vem com os negócios do espiritismo de lá, de onde eram afundados, de família e tudo, tem tudo visão. Nossa, quando eu nasci de novo, comecei a ver o povo, todo mundo lá, chegava uma lá, já tô vendo, nossa, eu vi, eu sonhei, para com esse sonho de diabo, para com isso. Não é assim não, a pessoa nem está com a palavra, nem está edificada, está cheia de dom, como é que é isso? Me fala isso. Estava assim a igreja lotada. Então esse tipo não quer a verdade. Esse tipo é aquele tipo que não quer a correção. Esse tipo só quer os dons, sem estar curado, sem estar liberto. O diabo começa a agir com os dons
que o pastor David já explicou muito bem, que é o sócia. E ele faz tudo em paralelo que o Espírito Santo faz. E agora, no final, muito mais. Dentro da igreja, com tudo. O diabo cura também, sabia? Da palavra e tudo mais. Tem profecia, tudo mentira. As bobeiradas que ele fala. Então a gente tem que estar firme. Vocês também têm que estar bem firme. Porque ele fica assim, não, mas eu quero uma coisa. O que você quer? Mover de espírito dentro da tua vida. Crescer espiritualmente. Você tem que ver quem você é em Deus. Fica andando atrás de gente que está falando que está vendo, que está fazendo. E esses sinais que não são de Deus. Então, só Deus para mudar o nosso coração. Por isso que a gente vai diante dele todo dia. Você tem que se sentir bem na presença dele, porque ele está agindo em você, curando, te libertando, tirando o gosto pelo mundo, pelo pecado, por tudo que divide você de Deus. É isso. Só que o diabo não quer isso, mas isso você tem que, mesmo sendo difícil, você tem que assumir um compromisso. Isso vai com você. Depois Deus vai te ajudar o resto. Então, muito bem. Eu, porém, irmãos, não pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber. Não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Tá? Ainda sois carnais. Então, o alimento sólido é outro tipo que precisa receber. É quem está afim. Olha, eu quero, seja o que for a palavra de Deus, eu quero ouvir. Eu quero seguir Jesus. Eu quero andar com ele. A multidão que andava com ele, discípulos e discípulos e discípulos e discípulos, eram 12 apóstolos, mas discípulos e discípulos e discípulos, quando ele falou, eu sou o pão vivo que desceu do céu, e quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não terá vida eterna. Ah, não, vem cá, não dá para escutar isso, tá? Bronqueada, não, isso não dá para escutar. E foram embora. Vocês estão acompanhando? Então é esse tipo, está dentro da igreja. Tá? Está cheio desse tipo. E agora tem os que aceitam o alimento sólido. Tá? Porque ele diz assim, olha, o alimento sólido não é qualquer um que aceita. Que está preparado para isso. Ai, mas o que você fala ninguém vai aceitar. Se a pessoa tem um coração já voltado para Deus, é isso que ela quer. Vai matar a fome dela lá dentro. Porque quem não tem fome e sede de Deus não aguenta nada. Então uma pessoa carnal que nem salva não está, hein? Vocês estão me acompanhando? É sério isso. É uma responsabilidade minha falando isso. Mas não estou dizendo que aqui tem pessoas que não estão salvas. Mas tem muita gente dentro da igreja que não está salva. Pessoa que não quer saber do alimento sólido, porque isso é que vai dar estrutura da vida espiritual para a vida eterna. É sério, é o evangelho. Então, quando você tem fome de Deus, você quer Deus, você ouve até o que... Nossa, como é difícil, mas é isso que é. Eu nem estava pensando, você aceita lá dentro. Talvez você não entenda tudo, mas lá dentro você aceita. Esse é o coração que o Espírito Santo está agindo. Então esse é o segundo tipo que tem dentro da igreja. Tá? Não são todos, está bem dividido. Sabe, a qualidade, isso aí está bem dividido. Tá? Então é preciso que o fundamento da verdade seja estabelecido dentro de cada coração. Para você ficar firme na salvação que Jesus te deu. Está valendo isso? Senão você não fica firme, não. Você vai embora porque... Você não tem o fundamento. É o fundamento que te solidifica e que te dá estrutura e faz você perseverar, custe o que custar. Se chove, se faz calor, se faz frio, se cai pedra, você está firme porque você tem o fundamento da verdade dentro de você. Quem não tem é igual a folha do vento, né? Bate, cai, vai para lá e para cá, não tem. Primeira Reis, vamos ver então. Então vamos ver aqui, porque eu já falei da história de Elias, que eu falei sobre o jejum, né? Porque ele fez, no versículo 8 de 1 Reis 19, ele está falando sobre o jejum, que foi o que eu citei agora há pouco, mas que não é o assunto do momento, mas pode ajudar para poder crescer espiritualmente, tá? O jejum.
Então, levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ele comeu antes de ir, depois nunca mais. 40 dias e 40 noites sem comer até chegar no monte Horebe, mas que ele foi se esconder nessa caverna aqui, e ele achou que, ele queria que Deus desse uma orientação para a vida dele, então ele achou que, sei lá, poderia Deus falar no vento, que poderia falar no terremoto, que poderia falar no fogo, e Deus não falou em nenhum desse lugar. Mas quando Deus falou com ele, ele se cobriu. Isso quer dizer adoração. Tá? Aqui diz que ele se cobriu. Mas isso quer dizer que é adoração. Então veja aqui no 9. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e disse: o que está fazendo aí, Elias? Caverna. A pessoa quer se esconder. Quando ela não está aguentando a situação, ela quer se esconder das pessoas, de Deus, sabe, da vida cristã. Ela às vezes não está aguentando, mas não é o caso, porque ele quis fazer isso. Está muito forte a situação. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Então, a pessoa que quer servir ao Senhor, ela também não pode ficar escondida, sabe assim? Porque ela não quer ser ofendida, porque isso vai ser dia e noite. Isso vai acontecer. Isso é comum, porque é o que está rolando. E o diabo vai achar sempre alguém para vir causar confusão, para te ofender. Isso ele vai. Em qualquer lugar. Então, as pessoas, eu quero levar para esse foco agora aqui, tá? Essa palavra, porque era para ele servir a Deus, não é para ficar se escondendo. Não, eu vou crescer espiritualmente. Não, o seu momento de oração, se você está num período, numa fase, vamos dizer, mas essa fase acaba logo, você está jejuando, você está orando mais, então você recuou um pouco, ficou mais sozinho, para você lidar com você nesse período. Mas isso não quer dizer que você vai ficar escondido lá, porque você não está aguentando a vida, as pessoas. Então olha lá, tem que crescer espiritualmente, tá? Então cuidado, porque isso acontece. Então você tem que estar firme espiritualmente para poder servir, porque Deus falou: o que você está fazendo aí? Em vez de você estar me servindo, porque sempre Deus vai chamar o cristão para fazer uma coisa para outra, porque às vezes a pessoa não percebe que Deus está usando, mesmo quando está no começo da caminhada, Deus está usando, usa um ao outro, um pelo outro, Deus sempre está usando, mas é que a pessoa pensa logo que ela vai estar em evidência, no altar, que ela vai ter uma palavra, então ela perde o foco e se afasta daquilo que Deus está treinando ela. Dentro do que nós estamos vendo, que é o escândalo das ofensas, nós precisamos cuidar do nosso coração, orando, para que ninguém e nada tire a sua paz. Porque é fácil tirar a paz quando você é bebê. Se você é bebê, é muito fácil. Porque você se ofende. Quando você se ofende, você perdeu a paz. Sintonizou? Já ficou aquela coisa: ai, quero morrer, hoje estou morrendo de ódio, então. E aí vai, sabe? Isso aí não dá. Isso é bebê espiritual, isso é carne. Porque quando você entra na presença de Deus todo dia lá, Ele está lá, aquilo já era. Se aconteceu algo mais sério, é só ir lá correndo naquele lugar, pronto, acabou, já saiu. Não deixa ficar uma coisa em cima da outra, que sedimenta, vira uma rocha, uma pedra dura, onde não houve Deus. Onde nem consegue mais pedir perdão. Então isso é vida espiritual. É muito importante o seu relacionamento pessoal com Deus. É uma coisa íntima, necessária e poderosa. É lá que Deus vai começar a operar na sua vida para você servi-lo. Porque tem um chamado para você. Você que não chegou lá, não deixou se aprontar. Porque você ainda está nos enganos do pecado. Eu não faço nada. Ué, mas é Deus que vai mandar você fazer. Ele mandou? Não, e por quê? Porque você não ouviu. E por que você não ouviu? Porque o canal está entupido com o pecado. Está valendo? Sim.
Então, você não quer servir a Deus? Amém. Mas você quer as bênçãos? Ele abençoa, mas e a sua vida eterna? A hora que Ele te chamar, como é que vai ser? Como é que vai ser o seu encontro com o Senhor? Da vida eterna. Você tem que saber disso. Como é que vai ser? Você não vai poder falar nada e não vai ter ninguém do seu lado. É pessoal. E é a decisão eterna. Tá? E o que interessa para nós é a vida eterna. Então é bom você deixar o seu coração ficar direito. Cuida do seu coração. O nosso coração, gente, isso tudo que a gente sente tem tudo a ver com a nossa vida espiritual. Até o órgão coração, quando a gente fala isso. Porque se acontecer alguma coisa que você leva um susto e você tem um medo, a sua pressão não sobe? Não te deu até quase uma falta de ar? Uma palpitação mais forte? Então, tem a ver a vida espiritual com isso. Que o diabo age aí. Está me acompanhando? Então trata de cuidar do teu coração. Para que ele não haja na sua vida, tirando a sua paz. Porque ele usa situações e pessoas. Então, se apruma com Deus. Para você estar forte, feliz, seguro e saber vencer. O diabo não acha nada na tua vida. Então vai buscar Deus, tá? Então vamos ver Mateus 18. O negócio é perseverar. Persevera, é maravilhoso. Persevera. Tá? Mateus 18. Jesus está contando aqui essa parábola no capítulo 18 de Mateus, do credor incompassivo. Nós sabemos que ele devia muito. E o Senhor dele veio e perdoou toda a dívida. Assim que ele Deus perdoou toda a dívida dele, foi correndo atrás de um que devia o mesmo tanto que ele devia para o Senhor. A quantia era a mesma. Ele pegou no pescoço do cara e falou: se você não me pagar agora, eu vou te matar, acabar com a tua vida. Você vai me pagar. Ele falou: mas eu não tenho. Você vai me pagar. Então, Jesus está dizendo que este que não perdoa o que Deus perdoou na vida dele, ele vai ser entregue para os tormentos de Satanás. Toda pessoa que não perdoa do jeito que Jesus nos perdoou na cruz, nós vamos ser entregues, a pessoa vai ser entregue aos tormentos de Satanás. E o fim desta pessoa é muito triste. É a perda da salvação, é o inferno. Então vamos ler versículo 34 e 35. E, indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos. Quer dizer, aquele que o próprio Senhor tinha perdoado a dívida dele. Ele foi e fez uma coisa horrorosa para o outro, que a quantia era a mesma da dívida. Pensa isso. Então, o Senhor, que ficou sabendo que perdoou ele, ficou indignado e o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Ou seja, entregou ele para os demônios, para o diabo. Está vendo? Quem não perdoa, quem fica com mágoa, quem fica com ódio, quem fica lá resmungando, murmurando, olha isso, é entregue aos diabos, aos demônios, para ser tentado, atormentado, não tem sossego na vida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Tá? Então quem não perdoa está violando a graça de Deus. Porque a graça de Deus é o perdão e a misericórdia. Ele nos perdoou, nos aceitou como filhos. Embora nós tenhamos feito todos os pecados que não tínhamos condição de termos Deus, mas Ele perdoou os nossos pecados e nos deu a graça. Então, se eu não perdoar as pessoas que me ofendem, mas veja, o perdão é algo sobrenatural, não é com a minha força. Ninguém tem força para perdoar
ofensas? Ninguém, tá? Então, é Deus que causa o perdão dentro de nós, porque foi Ele que nos perdoou, Ele tem essa condição, é dele. Por isso que na oração eu tenho que pedir perdão para Deus, quando eu vou começar minha oração todos os dias. Quando você chega aqui na igreja que você vai orar, você não chegou na sala de um teatro, ou de um cinema, ou num estádio de futebol, ou numa festa, que todo mundo, ha. Você chegou para entrar na presença de Deus. Primeira coisa que você faz aqui, agradece Ele ter te dado a oportunidade de você estar aqui. Segundo lugar, peça perdão dos seus pecados, para você poder entrar na presença dEle com os louvores e adoração. Então é o seguinte, o que você tem que fazer aqui? Quando você entra aqui, é com ações de graça, porque Ele é a porta. Você chegou aqui, lá. Oi, como é que vai? Tudo bem? Você chegou na festa. A festa é do Rei Jesus. Amém? A festa é para o Rei Jesus. Vamos celebrar a festa dele. Então, quando você chegar aqui, Ele é a porta, com ação de graça. Obrigada, Senhor, porque você me trouxe aqui hoje. Mas faz de coração, não é nada religioso que você escreve e fica lendo, que você nem sabe o que tem a ver o seu coração. Porque assim é lá na sua casa, a hora que você vai orar. Você começa de sopetão a falar com Deus, você acha que Ele está te ouvindo? Com a tua carne. Deus não ouve alma, Deus ouve espírito. Por isso que nós nascemos de novo. Então, sintonizando. Daí você vai para o altar do sacrifício, onde está o sangue derramado, para você pedir perdão. Peça perdão para você poder entrar no altar de Deus, para adorá-lo, glorificar o nome dEle, para louvá-lo, para ouvir a santa palavra. Está valendo isso? Não. Você tem que saber como é que é esse Deus, tem todo um protocolo. Eu tenho que pedir perdão pelos meus pecados, até os que eu não sei, que eu cometi, que o Senhor me perdoa, que Ele haja na minha vida, para eu ter um encontro com Ele hoje. Que eu vim te buscar, que eu ouça a Tua palavra, que eu receba a Tua palavra na minha vida. Você vai querer entrar lá dentro. Você vai querer entrar dentro do templo, onde Deus habita. Porque primeiro você está aqui nos átrios externos do Senhor. A tenda propriamente dita é aqui. O tabernáculo é aqui. Você não entra com a sua alma lá, sabia? É com o seu espírito. Então, não perca tempo mais na sua vida. Estou falando isso porque nós estamos entregando a vida ao Senhor. Eu nunca subo nesse altar sem pedir perdão para o Senhor, dos meus pecados, para Ele poder me usar aqui. Todos os dias que eu subo aqui, eu peço perdão antes. Eu louvo o Senhor antes. Eu entrego a minha vida a Ele antes. Eu não faço isso de última hora, porque eu já orei todo o tempo em casa. Mas agora, novamente, eu peço perdão para Ele poder me usar. Eu clamo o sangue de Jesus. Você tem que clamar o sangue de Jesus sobre a sua vida, sobre os seus ouvidos, sobre os seus olhos, sobre o seu coração, para você receber o que vai acontecer aqui hoje. É assim que vai para a igreja, sabia? Não é um teatro, não é um cinema, não é uma reza. É uma vida com Deus. Deus é uma pessoa. Para mudar a sua vida, Ele vai dar sentido para a sua vida. Então, se eu perdoar, como Ele diz no versículo 35, assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Então, se eu perdoar quem me ofende, o Senhor vai me proteger dos demônios. Você quer ficar protegido dos demônios? Perdoa. Senão eles ficam em cima da tua vida, acabando com você, te oprimindo, e não acaba. É um atrás do outro, você não vence nunca. Não vence porque não perdoa, não lavou o coração no sangue de Jesus. Mas vem cá, para que o coração seja lavado no sangue de Jesus, eu tenho que ter palavra aqui dentro.
Sem palavra, não adianta você ficar falando, eu clamo o sangue de Jesus. Não, vocês estão vendo que estão, Deus que me livre, ver, sabe gente, filme, televisão, aquelas conversas que eles falam, o nome de Jesus, o sangue de Jesus é blasfêmia aquilo. Eu não vou ouvir falar isso do meu Deus. Do meu Deus que me perdoou os pecados, que me salvou a vida. Eu não vou ver aquilo lá. E quando você tem profundamente a palavra de Deus dentro de você, você percebe isso, é aquela caçoada, você não aguenta isso. Então, não adianta clamar o sangue de Jesus se a palavra de Deus não está dentro de você. Se ela estiver dentro de você, você está vivendo ela. Vocês estão me acompanhando? Você só vive se ela estiver aqui dentro. Senão é da cabeça. Estão acompanhando? Então, por mil coisas que já aconteceu na vida e por coisas que acontecem diariamente, nós precisamos perdoar e não receber ofensa. E o perdão tem que ser do coração. Eu poderia ir adiante, porque isso não acaba, isso é sem fim. Mas eu acho que valeu, né? Ah, valeu. Para não ficar cheio de diabo. Tá certo? Porque daí não sabe por quê. Sabe, gente? Não é só a gente dentro da igreja que a gente recebe ofensa, ou sei lá na casa, ai, sei lá, no trânsito, o cara lá no posto de gasolina foi desagradável, ou sei lá, no metrô, no outro, teve uma pessoa que fez isso, ou a pessoa do banco, ou no restaurante, sei lá, onde foi. Nós não podemos guardar ofensa e deixar aquilo agir no coração. Porque você já viu o que acontece com o coração quando a coisa te pega. Quer dizer, ele deu um sinal. Certo? Vocês entenderam isso? Que o nosso coração, gente, tem tudo a ver, é paralelo, tem a ver mesmo. Tem a ver com a vida espiritual, o nosso coração físico. Né, gente? É uma coisa. A nossa vida, Deus fez com muita delicadeza, o diabo entrou, agora precisamos de Jesus para mudar